E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Boa noite, irmãos. Deus abençoa cada um. Nós estamos com o coração muito partido por causa da partida do irmão Ronaldo, muito jovem, com 57 anos, não estava doente. Ele, há mais de 20 anos, ele tinha colocado uma válvula no coração. Ainda acho que quando ele estava na polícia ainda. E ontem estava levando o neto, acho que para a UPA, para a escola. Quando chegou no portão, caiu, um infarto fulminante. O irmão Ronaldo estava sempre conosco, viajava com a gente, cuidava os carros lá fora em todo o culto de ceia. E deixou a esposa, a irmã Márcia, os filhos, né? Rocheste, seu filho mais velho, e a Vitória, e a Cassiane e o neto Brian, né? E o genro. Ele descansou no Senhor, né? Os filhos do irmão Ronaldo frequentou a escolinha da nossa saudosa irmã Sandrine, né? Eles eram mais ou menos, mais de 20 anos atrás, eles eram pequenos, junto com o Mário, com a Stephanie, com a Altieri, com a Larissa. Eles frequentaram a escola, o Ronaldo trazia eles lá de Canoas para a escolinha nossa aqui em Sapucaia. Que Deus console o coração dos familiares, né? Dos irmãos, das irmãs, né? Uma família muito bonita. Também o pai dele congregou conosco, o irmão Roberto, também ele já partiu, a mãe dele, a irmã Marina. Eu fiz o funeral, o culto fúnebre da irmã Marina ali em Canoas. E ontem o irmão Ronaldo foi para os braços do Pai. Ele sempre dizia que qualquer hora Jesus buscava ele. Era um homem de oração, temente a Deus, cria nessa mensagem, e nós vamos aproveitar para fazer 1 minuto de silêncio em memória à partida do nosso irmão.
Grande Deus, soberano Pai, conforta, guarda a irmã Márcia, Rocheste, Vitória, Cassiele, o Brai. Dei força para eles agora prosseguir, que o irmão Ronaldo era uma bênção para a sua família. E, Senhor Deus, que o Senhor seja a força da família do irmão Ronaldo. Senhor, muito obrigado, Pai, por ter colocado o irmão Ronaldo no nosso caminho, podemos ter caminhado junto nesta mesma fé. Um irmão que nunca trouxe problema, um irmão que sempre creu. E o Senhor me deu a graça de ganhar ele para o Senhor e trazer ele para essa revelação. Muito obrigado por tudo, ó Pai. Agora nos abençoa na reunião agora nessa noite, o assunto que vamos falar, no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe os nossos irmãos através da internet. Pastor Mendes, que está fazendo o roteiro pelo estado de São Paulo, Mato Grosso, e que Deus abençoe ele. Nós sempre temos em nossa oração, né? Vamos ler uma escritura que às vezes a gente não lê. 1 Coríntios 13, versículo 1 até o versículo 13. Uma escritura muito importante. Eu vou ler numa Bíblia. Essa Bíblia parece que foi a irmã Maria que tinha. Ela foi traduzida em 1933, é com PH ainda, a profecia. E eu vou ler aqui, e nessa Bíblia não fala amor, fala caridade. 1933. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse caridade, nada me aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não trata com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, porém folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca acaba. Porém, ainda que haja profecias, serão aniquiladas. Ainda que haja línguas, cessarão. Ainda que haja ciência, será aniquilada. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de meninos. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Verso 13. Agora, pois, permanecem essas três: a fé, a esperança e a caridade. Porém, a maior dessas é a caridade. Na outra diz, a maior é o amor. Deus abençoe a leitura de sua palavra. Poder sentar no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar continuidade a que nós estávamos falando segunda-feira
sobre família. Se fala muito de família, até na política se fala em família, né? E agora, segunda, eu estava lendo algumas mensagens do irmão Brana sobre família e vi ele falando sobre que uma família sem Deus, ela não é uma família feliz. Ela tem que ter Deus, né? Deus é o fundamento da família. Deus é a palavra. Sem Deus, porque esposo e esposa, eles têm que estar em harmonia. O profeta disse, tem que estar em harmonia. Eles têm que estar em um só pensamento, para ser uma família. E pelo que o irmão Brando disse, não é necessário ter filhos, né? Sendo que a mulher foi feita para gerar filho. Mas às vezes ela não tem filho, né? Às vezes o homem não tem condições, a mulher também não. Mas a harmonia faz deles uma família. Tá? E agora, sem Deus, aquilo ali não é uma família perfeita. Para ser uma família perfeita, tem que ter Deus. Nós podemos pensar em Noé, podemos pensar em Abraão. Noé salvou só a sua família. Ele tentou salvar o mundo, mas o mundo estava condenado. Mas mesmo assim ele levou a mensagem para o mundo. Mas depois ele teve que trazer aquela mensagem para salvar a sua família. Então é que todo homem, o homem é o cabeça dessa família. Ele é o cabeça dessa casa. O homem é cabeça. Então ele tem que salvar sua família, seus filhos. A mulher e o homem, eles têm que ser aquele exemplo para os seus filhos. Aquele pai, ele tem que ser exemplo para o filho. E se o pai não é exemplo para o filho, ele tem que chamar o filho, confessar, pedir perdão. Porque você sabe, quando tem a confissão, aquele espírito vai embora, aquele demônio. Porque São João 10, verso 10, Satanás vem para fazer 3 coisas: roubar, matar e destruir. O que é que ele fez no Jardim do Éden? Destruiu a família. Adão e Eva. Ele começou por onde? Ele começou pela mulher. Porque ele sabia, se começasse por ela, derrubaria ele. Então, ele derrubou a família ali. Jesus está construindo, edificando uma família. Uma família. Eu tenho algumas mensagens aqui do profeta. O que tem acontecido nesse fim do tempo é o descuido. Nós vemos que o homem ele tem sido descuidoso, a mulher da mesma forma. Você imagina bem você, marido, você, esposa, sendo tão descuidoso, ou em outras palavras, tão relaxado, para com as coisas de Deus e para com a sua família. Às vezes você diz, não, mas eu tenho Deus na família. Você tem Deus da sua maneira, da maneira que você pensa. Não é Deus como diz a palavra, aonde você pode se sujeitar. Nós vivemos numa era de filhos rebeldes. É a era que nós vivemos.
Vivemos numa era de delinquência pastoral no púlpito, onde não são ensinadas esses valores, essas coisas. Então, o que nós trazemos, uma delinquência paterna, gera uma delinquência juvenil. Filho desobediente, filha desobediente. O que está faltando nessa família? Deus. Deus é perfeito em três: marido, a mulher e Deus. Deus é primeiro. Veja, São Paulo disse: o amor é sofredor, ele suporta tudo. Veja que o amor suporta. Aí você não pode suportar esse marido, você não pode suportar essa mulher, você não pode suportar esse filho rebelde, porque você é tão legalista. Veja, o homem é tão legalista, e às vezes a mulher também é tão legalista, que bota esse filho porta fora. Eu já ouvi falar de pastor que botou o filho porta fora e não recebia nem no portão de casa. E se fosse para conversar, seria no portão. O filho tem um problema com drogas. Deus já colocou aquele filho para ser o seu teste, e você rodou no teste. Todas as coisas, Romanos 8:28, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu decreto, segundo o seu propósito. Veja, São Paulo diz todas as coisas, não é algumas coisas, não. Então o amor suporta tudo. Não é fácil, né? Aí você tem que suportar. Você não suportava essa mulher quando você estava namorando ela? Você não fazia tudo para não machucar ela, para não entristecer ela, para ela não largar você, para casar com outra? E agora, por que você não suporta? Por que você não sujeita? Porque a maneira de subir, o profeta fala nos selos, é descendo. E Jesus diz: tudo que quereis que os homens vos façam, fazei a eles primeiros. Às vezes nós queremos as coisas da nossa maneira, não funciona. Agora, se você colocar Deus no seu casamento, na sua família, as coisas vai andar direitinho. Se você não colocar Deus, a engrenagem vai enferrujar. Deus é o óleo. Deus é aquilo que é aquele óleo que lubrifica, que faz funcionar. O profeta disse: o mundo está procurando por alguma coisa hoje. Quando sua pequena esposa te disse que seria sua namorada e sua esposa, ela estava procurando alguém para amá-la. E quando você prometeu a seu marido, e ele estava procurando por alguém que, quando ele chegasse em casa cansado e esgotado do trabalho durante o dia todo, uma esposa que o abraçasse e carinhosamente acareasse seus cabelos e dissesse quanto ela o amava. Isso é o que causa separação na família. O descuido com o amor. Veja, permanece três: a fé, a esperança e o amor. E o maior deles é o amor, é o que suporta tudo. Às vezes você tem fé na mensagem, você tem fé na sua salvação, você tem esperança da vinda do Senhor, mas se você não tiver o amor é a pedra de coroa. É a mesma coisa no casamento. Você pode ser um bom crente e não é um bom marido.
Você pode ser uma boa esposa, uma boa crente, não uma boa esposa. E as pessoas pensam em se casar. Jovens que pensam em casar não tem nenhum emprego, dizia o pastor Osmar. Como é que vai sustentar essa mulher? Vai esperar nos pais para comprar os móveis, para comprar o rancho, a comida? Isso é o que causa separação nas igrejas. O abandono do amor. O que aconteceu com a igreja de Éfeso? Éfeso quer dizer relaxado, descuidado, perder o primeiro amor. E o que tem acontecido nas famílias hoje? A mesma coisa. Você pensa que a separação vai ser a solução? Que o divórcio vai ser a solução? Não. Coloca Deus no seu casamento. É que o seu casamento não tem Deus. Está faltando Deus no casamento. Pense, faça uma reflexão. De repente a sua casa está cheia de mensagens, cheia de CD, escuta o pastor o dia todo, mas não tem Deus. Está faltando Deus. O abandono do amor. Nós temos, diz o profeta, que tem amor a ele ouvir, parágrafo 39. Eu acho, mensagem de perseverança, parágrafo 3, eu acho que sua namorada veio também, o profeta falando. Eu sei que você sente assim a respeito dela. Ela ainda é sua namorada. E esta é a maneira que eu sei que todos nós cristãos sentimos isso com relação a nossas esposas. Ainda é a nossa namorada. E os filhos vão aprendendo isto. Ainda é a nossa namorada. Se é a namorada, aí você leva um vaso de planta, uma flor, e elas ainda são nossas namoradas, diz o irmão Brana. Eu espero que isso nunca mude na minha família, nunca mude na sua família, que nós sempre sintamos isso por nossas esposas. Eu estou lendo do irmão Brana. O pastor Osmar, durante a vida dele todinha, e você vai apertando o play, ele sempre mexeu no assunto de casamento para ajudar os casais. Você colocou Deus para fora, o lar não vai ficar bem. Você sabe o que vai entrar? Você sabe que vai começar a entrar no lar? Vai começar a entrar o pecado, porque tirou Deus. Você sabe por que todas essas brigas, desavença? Está faltando Deus. É ruim que você tenha um marido que sabe tudo, ou então uma mulher que sabe tudo, sabe chona ou sabe chão, que não se sujeita. Hebreus 13, verso 17. Obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de prestar contas a elas. Afinal de contas, elas ficam lado a lado conosco, para nos ajudar a lutar nessas batalhas. Então, a mulher está lado a lado com você. O homem está lado a lado com você. Ela te cuida, você cuida ela.
E ambos cuidam dos filhos. Aí quando você entra no quarto, a mulher está orando. Quando você vai no quarto, seu pai está orando. O que é que o filho aprende? Aprende a orar. Não importa onde ele esteja, ele diz: a minha mãe está orando por mim, meu pai está orando por mim, nesta hora. Uma família abençoada, um casal abençoado, porque tem Deus. Não é porque você tem o Grêmio, eu tenho o Inter. Isso não é família abençoada. Embora eu tenha dito muitas coisas contundentes para elas, às vezes você tem que dizer alguma coisa, mas você vai lá e pede perdão. Não era para fazê-la sentir-se mal. Às vezes o homem não sabe se expressar, a mulher não sabe se expressar. Então o homem tem que entender essa mulher. Essa mulher tem que entender este homem. Às vezes ele não sabe se expressar. Também o homem é carne e osso, a mulher também é carne e osso. Não adianta você dizer que você é carne e osso, ela também é. Ela não é o robô. Hoje o homem pode comprar uma boneca, um robô e casar com ela. Não vai ter problema nenhum. Mas a sua esposa não é boneca, não é robô. Ela é filha de Deus. Eu estou falando para cristãos. Ela é filha de Deus, é sua esposa. Veja, a Escritura já diz: quando a mulher não é crente, o marido santifica ela. Santifica até os filhos, que são rebeldes. Olha o pedido da irmã Wright Mose para o irmão Brana. O irmão Brana diz: você pode pedir até $1 milhão, 5 a 6 milhões de reais hoje. Ela disse: o desejo sempre do meu coração, irmão Brana, foi a salvação dos meus filhos. Ela já estava viúva, o marido dela já tinha partido, mas os dois sempre foram cristãos. Veja só, quanto mais cristão você é, os filhos ficam mais ímpios, porque Satanás vai e pega os filhos. E você continua orando, continua sendo cristão mais ainda, e Satanás te judia, mas ele tem que largar. A sua oração é: Satanás, larga. Ele vai ter que largar esse filho, essa filha, porque você crê na salvação dos seus filhos. Os pais têm que orar pela salvação dos filhos, de encontrá-los no outro lado. Como diz o salmista: eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Porque trazer filhos é responsabilidade. Então ele disse: era uma maneira de mantê-la alinhada com o Evangelho. E sabe, essa é uma ferramenta de Satanás, onde ele trabalha com mais força. Esse foi seu primeiro instrumento, ele nunca mudou. Ele continua lá e ele está: temos que orar por nossas irmãs constantemente. Ora pelo seu marido. Mas ele não obedece, mas continua orando por ele. Uma hora ele vai obedecer. Ora pela sua esposa, mas não faz aquela oração de fariseu, né? Às vezes o homem faz aquela oração de fariseu e começa a colocar em voz alta os defeitos da mulher, né? Pensa que vai resolver o problema. Não, não é assim. Você tem que orar, você e Deus, lá dentro. Porque, como eu falei domingo aqui, lendo a mensagem, o 7º selo, se você falar o que você vai fazer, Satanás ouve, vai e cria uma confusão, e não vai dar certo. Seus planos serão frustrados. Agora, se você e Deus,
você orar. Agora você e Deus, não é voz alta. Por aquele marido, por aquele filho, por aquela filha, o Senhor vai ouvir. Ele vai responder. Olha, é claro, né? Elas orarem por nós também. Aí ele disse, então, as irmãs, esposa, também ora pelos irmãos maridos. E juntos, em unidade, podemos marchar adiante como um exército invencível, com nosso grande capitão-chefe, Jesus Cristo, e sua palavra à nossa frente, abrindo caminho para nós. Perseverança. Parágrafo 3. Agora, chegamos aqui num assunto, é sobre complexo. Há muitas tensões nas famílias. E todos nós temos um complexo. E você sabe que é um espírito, né? Cristão, não cristão, pastor, missionário, todos têm um complexo. E o profeta responde aquela pergunta sobre complexo de inferioridade. A vergonha é um complexo, o medo é um complexo. E às vezes nós desenvolvemos complexo, que a gente precisa libertar. Vamos ver o que diz o profeta aqui? Aí o complexo dentro da família. E às vezes o complexo é uma coisa também hereditária. O profeta disse, agora os pais desse rapaz, sua mãe é alemã, sem fazer consideração sobre os alemães, mas há uma pressão sobre essa família. Eles são assim, ele está falando de uma família, ficam sentados, você pode conversar com eles, e eles somente ficam te olhando, bem nos olhos. Eles conseguiram. A irmã daquela moça, a mãe daquele rapaz, a irmã dela, eu desci a rua em muitas manhãs, e essa moça estava sentada no jardim. Eu disse, bom dia. E ela somente olhava para mim, eu parava e dizia, que bela manhã, não é? Ela simplesmente se levantava e olhava para você, uma mulher inteligente. E eu disse, venha nos visitar qualquer dia. O irmão Brana falando dessa experiência que ele teve com essa família. E ela somente se levantava e olhava, bem, seus irmãos são daquele jeito. A mãe, o pai e a mãe são daquele jeitinho. Paradoxo, parágrafo 22. Um paradoxo, né, que é pregado em 1/8/63. Agora, o genro do pai e na mãe desse rapaz, não importa o quanto sejam convertidos, o quanto seja um cristão, o complexo ainda permanece a carne que gerou esse rapaz. Portanto, o rapaz tem um complexo, exatamente como a família de sua mãe. Vai atender porque eu tenho vergonha, bem. Tem mulher que é assim. Tem homem também. E quando chega uma visita, os filhos, tudo dentro do quarto, não sai dali, se tranca. Diz o irmão Brana, isso aí já vem dos pais. E vem, e talvez lá do avô, ele vai falar aqui. Eles não perdoam, é gente que não perdoa com facilidade. Veja até onde vai isso aí. Eles não perdoam com facilidade,
Eles não se desculpam, não pedem desculpa. Você já viu gente assim? Que não pede desculpa? E às vezes são crentes, são gente boa. A gente está falando para muita gente aqui. Às vezes está enquadrado nisto. E você precisa de uma libertação. A gente não vai ter tempo para ler tudo. Mas o irmão Brana disse que a maneira de você se libertar é confessar. Chegar e dizer: pastor, eu sou esse tipo de pessoa. Eu quero me libertar, porque a confissão, ela liberta. Você já pensou? Isso vem de família. A pessoa não perdoa, não pede desculpa. Eu recebi uma carta, um jornal de um irmão. Uma irmã me mandou, ela está me ouvindo agora. Mas de tanta coisa que esse rapaz falou da gente. Meu Deus, chamou nós de podre, de corvo, de demônio, de anjo caído. É uma pessoa complexada, é uma pessoa salva, mas ele é complexado. Eu mandei para um irmão que conhece o pastor dele, disse: manda para o pastor dele, de repente o pastor conversa com ele. Eu não vou conversar, eu não sou o pastor dele. Eu vou arrumar mais problema. Vou só orar por ele. Há pessoas que são complexadas. Eles não perdoam com facilidade. Eles não se desculpam. E é nessa condição que o rapaz está. Falando desse rapaz. Falando daquela família. Irmão Brana, como profeta, ele estava vendo que era um espírito. E pessoas boas. Aí você não pode julgar essas pessoas assim. Julgar essas famílias. Porque é um complexo que foi desenvolvido ali. De repente foi lá atrás, há 100 anos atrás. E aquele espírito acompanha a família. Ele vem acompanhando. É que nós não temos essa evidência para poder enxergar o mundo espiritual. O irmão Brana enxergava. Ele não precisa sonhar, ele não sonhava. Ele via o mundo espiritual, via aqueles espíritos nas pessoas. Agora, você lembra que Jesus fala no capítulo 9 de São Lucas? Quando os discípulos disseram: Senhor, o Senhor não quer que a gente pede fogo do céu? E termina com esse samaritano, mata tudo de uma vez. Jesus disse: vocês não sabem de que espírito vocês são. Né? Que espírito era aquele? Vocês lembram no Antigo Testamento? Era o espírito dos filhos de Jacó. Eles foram lá, terminaram com aquela tribo dos filhos de Éter. Só porque o príncipe tinha deflorado a Diná. Jacó teve que se mudar do lugar, chorou. Conhecemos a história. Eles vieram com aquela estratagema, fez eles circuncidar, e disse: olha, Levi e Rubi, ou Levi e Simeão, quando eles estiverem na dor, nós vamos lá matando tudo. Aquele espírito acompanhou. Veja, estava no ministério de Jesus. O Senhor não quer que nós pedimos fogo do céu e matamos tudo. Jesus diz: vocês não sabem que espíritos são. Como o irmão Brana fala, as igrejas têm espíritos. Às vezes nós pensamos que é Espírito Santo, mas não é. As famílias têm espíritos, carregam, traz para dentro da igreja. E nós pensamos que é Espírito Santo, não é.
E aí a gente vai afetando uns aos outros. Esses espíritos vão afetando uns aos outros. Eu vou resumindo isso aqui, porque isso aqui mexe com muita coisa. Deixa um membro da família ficar nervoso. Isso aqui é o irmão Brana falando, não é eu não, eu estou lendo. Deixa um membro da família ficar nervoso. Isso passa para o outro membro e para o próximo membro, e quando menos se espera, todos vocês estão nervosos e brigando. Sabe a melhor coisa que se faz? Quando tem um problema grave, ficar quieto. Orar a Deus. Mas nós temos a tendência de falar. A gente quer passar aquele espírito, porque as palavras são espírito. A gente quer passar para outros. O outro passa para o outro. Quando vê, é aquela briga. O irmão Brana enfrentou isso na família. Quando ele estava dirigindo do Arizona para Jeffersonville para pregar o rastro da serpente, a irmã Sara conta na carta. Ele estava falando dos problemas que estava enfrentando a família. Ele tinha uma mensagem para a família. O rastro da serpente, porque ele tinha uma mensagem para a família. Que Satanás é o destruidor de famílias. Aí você pensa que vai resolver o divórcio. O homem não adulterou. A mulher não adulterou. É só um problema de gênio. Complexo, coisas que acompanham a família da sua mulher, a família do seu marido. E você não tem paciência. O amor suporta tudo. É forte isso aqui, né? Eu estou pregando para mim. O amor suporta tudo. Você pensa que é fácil suportar? Agora, se você ficar quieto, você vence. Quieto e orando, você vence. Aí você tem que ter Deus no seu casamento, Deus na sua família. Porque às vezes, para amenizar as coisas, o homem faz uma festa. Não, mas isso aí vai estar tudo bem ali enquanto tem a festa. Vai estar tudo bem enquanto tem o passeio. Terminou o passeio, a coisa volta. Você tem que colocar Deus. E como é que coloca Deus? Eu me sujeitando. Eu me sujeitando. Você se sujeitando a essa pessoa. Não, eu sou homem. Sim, você é homem mesmo. Você está errado em bater boca. O que serão esses filhos no futuro? Enquanto nós batemos boca na cozinha. O que serão esses filhos? Olha, se a música do rock and roll apanha a criança, tocando em casa, apanha o bebê, bebezinho pequeno, igual a Aurora ali, apanha, e só o novo nascimento para tirar. Pensa em bater de boca. É que a maioria dos cristãos, eles não têm uma experiência com Deus, com o sobrenatural. E se você vai pregar e trazer essas coisas, vocês vão querer rir. Mas você tem que ter uma experiência com o sobrenatural. Ter uma experiência com Deus. Você já pediu alguma coisa e logo Deus te respondeu? Aí você pediu aqui dentro. Irmão Brando disse que a voz que falava com ele era dentro dele. Não era alto. Não, era dentro. Eu já fiz esse teste. E aconteceu. Eu fiquei quieto.
Aí eu fiquei quieto. Vamos terminando aqui. E se um membro da família se torna um pouco chateado com alguma coisa, chateia o outro, e o outro, e o outro. Então você logo vê a família toda chateada. Isto é Satanás. Não é Deus aí dentro dessa casa, não. Isso é o diabo. Minha irmã, meu irmão, me desculpa, mas isso aí é Satanás. Aí já não tem paz aquele lá, já não tem paz aquela família. Aí você pensa que separar vai resolver. Botar outra mulher na sua vida vai resolver. Ela também vai vir carregada de espírito. De repente ela já é uma mulher casada, tem marido vivo, e você já vai estar vivendo em adultério. Da mesma forma a mulher. Então, se um membro da família se alegra, que todos se alegrem com ele. Então, todos da família tentem fazer aquilo. Gente, hoje, na hora do almoço, cada um pega um prato, vai comer para um lado e tudo. E o altar familiar, e a oração. Não é porque eu estou aqui perto do irmão Jonas Dias, a irmã Valdecira, são mais de 30 anos. Toda vez que eu vou na sua casa, ele não deixa eu sair de lá sem orar. Mais de 30 anos, né? Toda vez, pastor, faz a oração antes de ir. Eu não me ofereço fazer oração na sua casa, não. Café, todos sentam na mesa, todo mundo come. E Deus, gente? Cadê Deus nessa casa? Cadê Deus nessa família? O profeta disse: primeiro é Deus. Depois é a família. Por último, irmã Suzana, sou eu. Você, meu irmão, primeiro é Deus e sua casa. Depois é a sua família. E por último é você. O profeta diz: como poderei vencer? Parágrafo de 119. Você tem um objetivo que é Jesus Cristo. Fora disso, não há nada que conta, a não ser Ele. Então, em segundo lugar, sua família. Primeiro, Jesus Cristo. Segundo lugar, sua família. Em terceiro lugar, você. E às vezes nós queremos nos colocar primeiro. Está errado. Nós colocamos nós primeiro, colocamos a família em segundo, colocamos Deus por último, não dá certo. É como você não saber montar um motor. Vai sobrar parafuso. Tem que estar na mão de um profissional. Eles sabem de colocar as peças tudo no lugar. O profeta, ele sabia colocar tudo. Ele disse: primeiro é Deus, depois a família. Mas quem é a família? É você, sua esposa, os filhos, se tem, e primeiro Deus. Isso aí forma uma família. Hoje no Brasil,
mundo, a mulher vem para a igreja, o homem vai para o baile, ou então ele vai para a arena do Grêmio, vai com os amigos. É igual aquele bêbado, né? Mas ele sabia que tinha uma mulher em casa, que era crente. Ele disse: eu não presto, eu sou um bebum. Mas quando eles falaram mal dos crentes, ele conhecia uma crente que era sua esposa. Vocês conhecem a história, né? Presunto com ovos. De repente, em outra ocasião, a gente entra nesse assunto. E o profeta disse: mas primeiro Deus, depois sua família e depois você. Você é o número 3, que é o fim do caminho. Coloque-se por último. Ele se colocou. Ele disse: você deve ficar onde você pode ser espiritualmente alimentado. Tantos hoje, pegue uma família que comece a ir à igreja. Eu estou terminando aqui na mensagem a influência de um homem sobre o outro, falando de influência. Você tem que cuidar com as influências. A influência da internet, a influência dos vizinhos, a influência dos parentes. Parente não é sua família. Sua família é você e a sua esposa e seus filhos. Os outros são parentes. E às vezes os parentes têm influência em sua família. Você não vai confundir, os outros são parentes. Quando você era solteiro, você era da família ali. Você casou, formou a sua família. Os outros são parentes. Nós temos esse hábito de dizer a família. A família é o homem, a mulher e os filhos. Pega uma família que começa a ir à igreja. Deus vai curar a pequena família, Ele os abençoará, Ele lhes dará o Espírito Santo, as criancinhas orarão em torno da mesa, eles orarão antes de irem para a cama, mamãe e papai darão as mãos e orarão. Enquanto ficarem assim, continuarão uma família. Mas deixa-os. Então, eles não tinham nada. Um carrinho velho, andando nele por aí, ou talvez a pé. Finalmente eles conseguem um bom carro, uma casa melhor, e de repente eles querem chegar ao que o mundo chama de uma classe melhor para se associar. Eles se mudam para um bairro diferente, e lá eles descobrem que eles são influenciados pela influência errada. Eu lembro do pastor Osmar, as pessoas queriam mudar para Franca. Ele disse: não vem para cá. Não, nós queremos mudar. Não vem para cá. Aqui tem tantos problemas quanto aí. Vocês não vêm para cá. Ele nunca aconselhou o povo a ir. Os que foram, no tempo dele, se escandalizaram, se desviaram, saíram de lá falando mal dele, porque ele disse: não venha. O gadareno queria seguir Jesus, Jesus disse: não, vai à tua família e anuncia o que Deus fez por ti, fala com a tua gente o que Deus fez por ti. Ele pegou e foi, mas ele queria seguir, ir junto com Jesus, os discípulos, era uma festa, né? Então, e lá eles descobrem que eles são influenciados pela influência errada. Você deve sempre permanecer onde o reino de Deus está e onde a glória de Deus está se derramando. Fique onde você pode estar espiritualmente alimentado dia e noite. Então, de repente, vêm as separações no lar.
Por quê? A influência é errada. Você vai, faz como Eva, dá ouvido à serpente. Tem serpente entre parentes que não quer ver a sua felicidade, a sua prosperidade. Aí então eles vêm com a influência errada e você para dar ouvido. E de repente a família se rompe. E para se romper é somente você espantar a pomba, que é o Espírito Santo. Mundanismo, separações do lar, mundanismo, e eles se tornam orgulhosos. Uzias fez isso. Ele se exaltou, muito orgulhoso. Foi parar na casa de leprosos. Ficou leproso. Porque ele se orgulhou. A influência errada. Você tem que ter a influência da palavra, da mensagem. Você tem que ser um com a sua mulher. Você tem que ser um com o seu marido. Você tem que ser o exemplo para os seus filhos, para os seus vizinhos, para os seus companheiros de trabalho. Tem que ser um homem exemplar, uma mulher exemplar, um cristão exemplar. Não é dizer crê em 7 trovões, crê em novo nome. Leio a Bíblia, leio a mensagem e não dá exemplo de cristão. Que Deus te abençoe. No nome de Jesus Cristo. Eu tenho a mensagem de Deus sendo mal entendido, falando sobre complexo, parágrafo 46.